Bom dia a todos. Hoje vamos ver o COBOL. COBOL é uma linguagem criada há muito tempo, uma das primeiras linguagens computacionais criadas. Tinha como objetivo atender à construção de sistemas orientados ao negócio, lá pela década de 50. É uma linguagem que hoje tem uma sintaxe que, né, comparando com as linguagens modernas, a sintaxe COBOL é uma sintaxe fraca, né? A forma de escrever, de posicionar os comandos no COBOL são realmente a gente, né, vê que é uma linguagem antiga, mas muito utilizada ainda hoje em dia, não para criar sistemas, mas para se manter, ajustar os sistemas que já existem. Esses sistemas que já existem, escritos em COBOL, nós chamamos de sistemas legados, ou sistemas que rodam nas grandes empresas, nos computadores de grande porte, mainframes IBM, e esses sistemas atendem às necessidades computacionais dessas grandes empresas. Apesar de serem escritos em uma linguagem antiga, eles atendem às necessidades de negócio. Então não há um motivo forte de substituir esses sistemas por linguagens modernas por dois motivos. Primeiro, que não se troca uma linguagem pela outra porque uma linguagem é mais moderna que a outra. Só vai se trocar se houver uma necessidade. Ou seja, se o sistema antigo atende às necessidades da empresa, não há motivo para trocar. Outro motivo é o custo. Um sistema que roda em uma grande empresa, um sistema financeiro de compras, um sistema de controle de ações, ou sistema de logística, ou de controle de produção da fábrica, ele é composto de milhões de linhas de código. Então, não é uma tarefa trivial você substituir um sistema enorme, composto de milhões de linhas de código, por uma linguagem, mesmo que seja mais moderna, Java. Sim, teremos que escrever alguns milhões de linhas em Java. Bem, o sistema antigo, apesar de ser antigo, ele apresenta poucos problemas. Bem, teremos que construir um sistema do zero, testá-lo, depurá-lo, adaptá-lo para ele conseguir suportar, né, colocá-lo em uma máquina para suportar aquela quantidade gigante de processamento que o sistema antigo faz. Não é uma tarefa trivial. Por isso que hoje o COBOL ainda é utilizado. E qual é a atividade que se tem no COBOL hoje? Não de se criar sistemas novos, mas de se manter funcionando sistemas antigos. Às vezes o governo muda uma alíquota, muda uma lei, e é necessário ajuste em alguns programas do, né, COBOL desse sistema. Não que ele vai ser todo reescrito, mas alguns ajustes. Então é necessário analisar alguns programas, alguns milhares de linhas de COBOL, definir o que deve ser ajustado, ajustar, testar e atualizar a produção com esse ajuste desses programas. A gente chama isso de manutenção de sistemas. E a manutenção de um sistema muito antigo, COBOL, exige diversos cuidados. Por isso que hoje há um mercado, eu não digo que seja um mercado em expansão, mas há um mercado, uma demanda para profissionais que saibam COBOL. Um erro de cálculo de juros em um banco pode trazer milhões de prejuízo. Milhões. Então há uma necessidade muito grande não só de manter esses sistemas, como mantê-los corretamente, de modo que os ajustes não tragam erros aos processos já existentes. Então, nós vamos ver aqui algumas características dessa linguagem, que apesar de antiga, ainda é utilizada em determinados setores das empresas, né? Setores que essas empresas, principalmente as empresas grandes, atuam.
Ok, então vamos entrar aqui no TSO e vamos ver um pouquinho do COBOL. Entrando aqui no TSO. Mensagens em vermelho dizendo que não tem nenhuma sistema, não tem uma mensagem que o sistema vai parar, vai sair do ar domingo, tudo. Então estamos aqui no TSO. Vamos primeiro olhar aqui algumas características do COBOL. Então vamos entrar na opção 2 do TSO, na edição. No caso aqui, a biblioteca que possui o COBOL é essa aqui, a Source, né? Mas poderia ser muito bem uma biblioteca COBOL, nome em vez de Source COBOL. No Source é fonte, né, a parte texto da linguagem. Então nós temos aqui, vamos olhar aqui um programa bem pequeno aqui, né? Podem notar o seguinte: uma parte do COBOL é arrumado a partir da 8ª coluna. Na verdade, é colocado na 8ª coluna. A gente chama de comandos de declaração. Então aqui o COBOL é composto de várias divisões, né? Temos aqui Data Division, Procedure Division, né? Então o COBOL é dividido em várias seções. A Procedure Division é que possui os códigos que executam processamento. Então nesse ponto aqui, nas colunas, nessas divisões aqui, né? Data Division, Environment Division, Working Storage Division, eu estou apenas declarando coisas na linguagem COBOL. Por exemplo, eu estou declarando aqui na Data Division, na seção de Working Storage, que é, traduzindo para português, que é armazenamento de trabalho ou área de declaração de variáveis, eu estou declarando algumas variáveis, 4 variáveis aqui. Variável N1, N2, N3 e OP. Toda declaração de variáveis tem essa PIC aqui, que é uma abreviação de Picture, que quer dizer, né, não quer dizer nada, né, que é formato mais ou menos. Então a N1 tem formato 9. O que é formato 9? É numérico. O que é esse valor entre parênteses? É o tamanho do numérico, é um numérico de 9 dígitos. Então, o que significa 9 dígitos? Ele pode ir, né, milhar, 999, milhão, bilhão, até quase 1 bilhão. Na verdade, 999 milhões. Então, temos essas 3 variáveis aqui, são numéricos inteiros. E temos uma variável aqui, OP, PICX. O que é X? É alfanumérico. Pode armazenar letras, números, símbolos, vírgulas, espaços, e tem tamanho 1. Ou seja, é um caractere, só armazena um caractere. Eu poderia ser um PICX de 30, eu armazenaria uma string de 30 caracteres. Então aqui na Working Data Division eu declaro as variáveis. Não existem variáveis locais de rotinas, que nem o Java, outras linguagens possuem, C#. Não. Todas as variáveis são declaradas aqui na Working Storage. É uma linguagem antiga. Outro detalhe são esses asteriscos na coluna 7 aqui. Isso significa comentário. Apenas isso. Não afeta nada o processamento, é só um comentário. Tá? Então aqui tudo que está na coluna 8 são declarações. E na Procedure Division que começa o código realmente executável. É o main do Java. É o main do C. Então aqui começa alguns comandos. Display é um comando de saída. Ele escreve uma string no dispositivo de saída do COBOL. E accept é um comando de entrada. Ele pega o dispositivo de entrada do COBOL, né, do processo que está executando o COBOL. Esse processo tem lá as informações que ele vai fornecer ao COBOL. E o COBOL pega a primeira informação e joga na variável N1. Pega a segunda, joga na variável P e pega a terceira,
joga na variável N2. A gente vai ver com detalhes como é que é essa troca, né? Já que o COBOL que a gente está falando aqui é o COBOL batch, é o COBOL que é executado sem conversar com o usuário. Na verdade, você cria um JCL e executa este COBOL, e o JCL se encarrega de receber os displays e fornecer as informações para os comandos accept do COBOL. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos nos ater aqui ao COBOL, né? Essa linguagem que já tem bastante coisa diferente das linguagens atuais. Eu vou colocar aqui um comando aqui em cima para a gente entender melhor a arrumação do COBOL, que é o calls. Ele coloca aqui uma régua aqui. Então podemos notar o seguinte, olha, aqui é a coluna 10, então a coluna 8 é aqui, tá certinho. Não adianta colocar aqui na coluna 9 ou na coluna 7, declarar as variáveis, vai dar erro na geração do programa. Aqui também, ID Division, Process Division, tudo tem que estar na coluna 8, nem na 7, nem na 9. Se botar diferente da 8, vai dar erro. Tá? Então já viu o seguinte, tem que seguir certinho as regras de formatação do COBOL. O COBOL foi escrito na época do cartão perfurado. Então, cada linha dessas aqui era perfurada em cartão. Então, tinha que seguir uma formatação para que seja lido com sucesso de uma máquina chamada leitora de cartão, para que esse programa entre na máquina, seja processado e execute. Ou seja, era uma época bem diferente da de hoje, que todo mundo tem a sua tela ali e faz as coisas com muito mais facilidade. Então vamos andar mais aqui, vamos ver aqui mais alguns detalhes da Process Division. Eu vou colocar o cursor aqui, vou dar um F8. A minha paginação está em função da posição do cursor, então meu F8 vai trazer essa linha como a primeira linha da tela que eu estou vendo. Então temos aqui os comandos de entrada, de saída, temos comandos de entrada. Então a partir desses comandos accept, eu vou ter informação na variável N1, na variável OP e variável N2. Eu tenho aqui um comando aqui diferente, if OP equal mais. O que quer dizer isso? É um comando de decisão. O if é um comando que testa uma condição, e se essa condição for verdadeira, ele executa os próximos comandos que estão subordinados a ele. Mas que comandos estão subordinados ao comando if? Os próximos que estão aqui, ó, até o end if. Vamos observar uma coisa importante. Os comandos COBOL possuem um ponto que finaliza o comando. Display, tal, ponto. Display essa outra string, ponto. Display, ponto. Accept uma informação da externa, colocando a variável em 1, ponto. Ok? Então todos finalizam com ponto. Aí eu tenho um if OP equal mais, ou seja, se caso a variável OP seja igual a mais, vai executar os próximos comandos. Mas que próximos comandos são esses? Até o end if. Note que ele faz uma soma de N1 mais N2 e colocando na variável N3. Esse comando compute aqui, um comando que faz uma conta. E tem um display aqui, um comando de sair da soma de N1 com N2 é igual a N3. Ele vai escrever essa string. Depois eu tenho a variável N1 fora da string aqui, então ele vai escrever o conteúdo da variável N1. Temos uma outra string com, e temos a variável N2 aqui, ele vai escrever o conteúdo de N2. Eu tenho uma string aqui com espaço igual espaço. E depois N3, ele vai escrever o conteúdo do N3. Também não tem ponto esses dois comandos. Ah, eu tenho ponto no endif. O que significa? Isso aqui é um comando. É um comando composto, um comando de controle. Esse if finaliza no endif, ponto. Ok? E os comandos subordinados ao if, ou seja, controlados pelo if, só serão executados caso a condição do if seja verdadeira, estão dentro do if sem o ponto. Se eu colocar o ponto nesses dois comandos compute ou display,
eu vou finalizar o if e ele não vai reconhecer esse comando end if. Ele vai dizer que esse end if está colocado aqui sem um if correspondente. Tá? Então a gente está vendo o seguinte, são comandos compostos e nós temos que tomar cuidado com o ponto. Temos aqui de forma semelhante, para quem não sabe, né, não conhece tanto inglês, variável equal. Equal é igual. Ok? Aqui também, if p equal a d, ele faz uma divisão. Note que o comando divide ou divide é um pouquinho diferente, não é um compute, né? Divide N1 by N2. O que significa isso? Divida N1 por N2. Giving N3, colocando o resultado em N3. Então, N3 vai receber o quociente da divisão. Se eu quisesse o resto, se eu tivesse interesse no resto dessa divisão, eu colocarei aqui mais uma palavra chamada remaining N4, remaining variável resto, mas não está aqui. Mesma forma, temos aqui, ó, não tem ponto e tem um ponto aqui. Notem o seguinte, em que coluna estão esses comandos? 10, 11, 12, 13, estão na coluna 13. Os comandos de execução do COBOL, eles têm que estar obrigatoriamente a partir da coluna 12. No caso, eles estão na coluna 13, não tem problema. Alguns estão até mais adiante, como isso aqui, ó. Então, na coluna, acredito que seja uma coluna... Vamos olhar aqui. Coluna 14 ou 15. Coluna 15. Ou seja, o if, ele controla aqueles dois comandos e a gente coloca os comandos controlados pelo if um pouquinho mais à direita para facilitar a identificação desses comandos. Não faz a menor diferença para o processamento do COBOL. Você está tudo na coluna 12 ou alguns estarem na coluna 15, 16, 17. Isso aí é um posicionamento que os programadores fazem para facilitar a identificação de que comando está controlando quais comandos. Né? Então, essa hierarquia de comandos a gente procura refletir aqui na coluna que o comando está. A gente chama de indentação. Tá? As linguagens modernas, né, elas também suportam isso. Né? Isso facilita muito a identificação, né, da lógica utilizada no programa. Então nós vimos aqui os comandos de saída, comandos de entrada, vimos o comando de multiplicação, não só de multiplicação, mas soma, multiplicação, comandos de divisão e um comando de controle chamado if. Ou seja, o COBOL é muito semelhante às outras linguagens, só varia o que? A sintaxe. A sintaxe do COBOL é uma sintaxe que tem mais regras, que a gente obrigatoriamente tem que seguir para que o programa seja gerado com sucesso. Mas, né, os tipos de comandos não diferem dos comandos das outras linguagens. Então temos aqui vários ifs do mesmo estilo, né? Isso aqui é um programa que faz uma calculadora. E temos um comando aqui, ó, stop run. O que faz esse comando stop run? Para o programa. Infelizmente, o COBOL é tão antigo que você tem que dar um comando dizendo, olha, o programa encerre o programa, que é o stop run. Se você não botar o stop run, ele não vai entender que tem que parar o programa, ele pode dar um erro, pode tentar prosseguir aqui, ó, onde não tem nada. Na verdade, sempre tem alguma coisa na memória do computador. Pode ser que não seja algo executável, né? Pode ser que seja uma instrução maluca, mas tem alguma coisa na memória do computador. Ele vai tentar executar e pode ser que dê erro. Tá? Então, o COBOL não é uma linguagem difícil, porque ele é basicamente baseado no inglês. Você conhecendo um pouquinho de inglês, você olha o COBOL e entende mais ou menos, mas a gente tem que entender algumas outras regrinhas, né, para
conseguir compreender bem e lidar bem com essa linguagem. Tá? Vamos abrir agora um outro programa um pouquinho maior para a gente tentar ver aqui. Esse programinha aqui é um programa um pouco maior. O que ele faz? Ele abre um arquivo e procura informações nesse arquivo. Então a gente pode ver o seguinte, tem várias declarações aqui, ó. Nessa parte aqui, tudo, coluna 8. Vou botar a régua aqui, o calls. Tudo, coluna 8. Então eu tenho divisão, nome do programa, Environment Division. O que é Environment Division? É a parte seção de que eu declaro o ambiente do programa. O que é o ambiente? Esse programa vai usar um arquivo chamado seps. Está aqui, ó. File control, né? Controle de arquivos. Então ele define aqui um arquivo seps associado a um registro chamado regsep, um arquivo sequencial. Mais adiante, ele define aqui esse registro regseps aqui, ó. Ok? Então vamos ver aqui como é que ele está definindo esse registro que é compatível com aquele arquivo de seps. Ele colocou aqui, ó, na coluna 01, declarando essa variável, né, regseps, e um nível 10 aqui, chamado 4 variáveis do nível 10. O que significa isso aqui? Ele está declarando uma variável regsep composta de 4 variáveis. Código do CEP, tipo, logradouro e bairro. Então, esse númerozinho aqui indica um nível da variável. Nível 01 é uma variável independente. Nível 10 pode ser que essa variável componha um nível menor da variável, se a variável anterior for um nível menor. Então significa o seguinte, esta variável é composta dessas 4 variáveis de nível 10. Essa variável de nível 1 é composta da união dessas 4 variáveis de nível 10. Ou seja, é um registro, é uma struct em Java composta de vários campos. Como essa estrutura está associada diretamente na própria declaração do arquivo ao registro CEP, como vai ser o funcionamento desse arquivo? Assim que eu ler esse arquivo, ele automaticamente vai preencher essa estrutura e essas variáveis. A cada read que eu der, a cada leitura que eu der no arquivo, essas variáveis já vão receber os valores daquele registro que veio do arquivo, tá? De forma automática. Agora também tem a Working Storage Division. Eu tenho a Data Division, a declaração das variáveis para os arquivos, e agora na Working Storage a declaração das variáveis independentes. Que eu tenho aqui o nome do bairro, que é uma string de 29 caracteres, e uma variável char1, que é WS_FIN. Por que AWS? AWS é Working Storage. Né? É uma variável declarada só para controle, né, de alguma coisa. Talvez o controle de não cheguei ao fim. Já deu para entender que essa variável é só para avisar para mim, olha, não cheguei ao fim do arquivo, agora eu cheguei. Então ela começa inicializado com N, ou seja, o programa começa, a minha variável que informa que cheguei ao fim do arquivo tá com o valor N, tipo, ainda não cheguei ao fim do arquivo, continue lendo. Vamos ver como é que fica esse programa que lê um arquivo. Tá? Primeira coisa que ele faz, ele pega do JCL o nome do bairro que eu devo procurar no arquivo. Então ele dá accept, passando a variável nome do bairro. Então, após a execução desse accept, eu
essa variável tem o nome do bairro a ser buscado. E tem aqui um display buscando os dados do bairro tal, tal, tal. Então já tem uma saída informando, olha, eu vou buscar as informações do bairro nome tal. Por que tem isso? A gente está lidando com programação batch. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: será que o programa está funcionando certo? Tem duas possibilidades quando um programa funciona errado. Ele tem um problema de lógica, ou ele recebeu informações erradas para processar. O programa está todo certo, mas passei informações erradas, ele vai funcionar errado. Então a gente tem que tirar essa dúvida antes de tentar sair mexendo no programa. Primeira coisa que a gente faz: o programa deu erro. Ele recebeu a informação correta? Ele recebeu realmente um bairro válido para procurar no arquivo? Qual o bairro que ele recebeu? Está aqui nesse display. Se ele recebeu o bairro correto e abriu o arquivo correto, bom, então ele está com problema de lógica. Aí nós vamos ter que mexer no programa para tentar identificar o erro ou olhar o código. Pelo menos a gente tem uma pista, né? Que agora, se você passou um bairro errado e o programa rodou errado, imagine, se você não souber que passou o bairro errado, você vai sair mexendo no programa que isso está certo, perdendo um tempo gigante, porque os programas em COBOL não são desse tamanho, não tem 100 linhas, tem 4.000 linhas. Não é uma tarefa simples tirar erro de programa. Então, quanto mais informações a gente tiver sobre o que está acontecendo de errado, mais rápido nós conseguiremos tirar o erro. E existem dois tipos de erro que dá nos programas. O erro quando você está mexendo no programa e dá um errinho, não tem pressão nenhuma. Você apenas vai lá, está tentando consertar, demora, né? Não tem tanto estresse. Você tem trabalho para achar o erro, acaba achando, né? Fica lá uma tarde e acha o erro, tira o erro, o programa roda, né? Mas quando dá erro em produção, aí o nível de pressa é outro. Olha, deu um erro no cálculo dos impostos de ICMS. Para tudo, o programa para de rodar. Não posso rodar o programa calculando errado. Eu não vou rodar. Pô, mas eu não posso dizer eu não vou rodar e de ficar 15 dias eu não vou rodar. Eu vou ser multado, né? Na melhor das hipóteses, eu serei multado se eu ficar 15 dias, um mês sem rodar o cálculo dos impostos, não recolher os impostos que eu tenho a obrigação de recolher, ou não remunerar as cadernetas de poupança no dia do aniversário dos meus clientes de banco. Então, quando dá esse tipo de erro, o que já está rodando em produção, há uma expectativa que funcione certo dos seus clientes, do seu negócio. Aí a pressão é muito grande. Tem que identificar e corrigir isso logo. Então, a gente tem que ter o que? Organização. A gente tem que conhecer os programas têm que ser organizados e documentados. Senão fica muito complicado manter os sistemas funcionando corretamente. Se os sistemas não funcionarem corretamente, em uma grande empresa, os prejuízos são em uma ordem de grandeza muito grande. A pressão também é em uma ordem de grandeza grande. Aí que tá. Então, é um trabalho difícil, mas é um trabalho bem remunerado. Então, fica a dica, né? Não basta conhecer mais ou menos, não basta ser mais ou menos bom. Você tem que ser o cara que resolve. O cara que resolve, na hora que ele é avaliado, ele vai ser bem avaliado, ele vai ser bem remunerado.
O cara que, mais ou menos, eu tento, mas não consigo. Pode ter até melhor das boas intenções, mas ele resolve nossos problemas. Então, vamos manter ele aí mais um ano. Mais ou menos isso. Voltando aqui para o COBOL, né, nós temos aqui os comandos accept, open, display. E eu tenho o primeiro comando aqui, ó, o open, eu abro o arquivo. O open não lê o arquivo, ele apenas prepara o arquivo para leitura. Tá? Ele verifica o tamanho lá do registro declarado com o tamanho do registro físico do arquivo que está lá gravado. Se tiver alguma diferença, já dá erro aqui. E aqui o read, ele lê o primeiro registro do arquivo. Notem o seguinte, ele lê, quando ele dá read steps, ele automaticamente preenche essa estrutura aqui. Essa estrutura já tem informação. E tem mais um complemento aqui, at end move s to WSFIN, ou seja, caso seja fim de arquivo, mova s para a variável WSFIN. O que significa isso? A variável WSFIN está com n. Olha, não cheguei ao final do arquivo. Agora, a cada read eu testo. Olha, leia e se for o final do último registro, mova s para o WSFIN. Então, toda vez que eu dou um read, eu testo para ver se é fim de arquivo. E eu tenho um comando aqui um pouquinho diferente. Já que eu estou lendo eu vou ler repetidas vezes o registro do arquivo, eu vou ter um comando de repetição no COBOL. Que comando de repetição é esse? É o perform. O perform é esse comando aqui, que é execute. Execute process init até process fim. Que é isso aqui, ó. Execute esse bloco aqui. Todos os comandos que tiverem entre esse nome e esse nome. Esses nomes a gente chama de label ou, né, placa, né? Que eles estão na coluna 8, eles são apenas declarações e eles contêm comandos de execução aqui dentro. Então execute esse bloco de comandos que está aqui until uma condição. O que é until? Até que uma condição seja verdadeira. O until significa até que, em português. Então ele vai executar este bloco de comandos até que a variável de fim de arquivo esteja com S. Ok? Então ele vai ficar aqui, ó, executando aqui. E só vai parar de executar, voltar para cá, quando a variável WSFIN for igual a S ou sim. Então tem aqui, ó, ele acabou de ler um registro e tem um if. Ó, se o bairro, variável bairro é uma variável da minha estrutura de dados, lida do arquivo. Se o bairro for igual ao nome bairro, o que é o nome bairro? É o nome que eu recebi para procurar, via accept, para procurar no arquivo. Se o bairro for igual ao bairro que eu estou procurando, eu imprimo informações desse bairro. Eu dou display. Não. E endif. Tá vendo? Aqui não tem ponto, não tem ponto, não tem ponto. O endif tem ponto. E eu leio o próximo aqui, e verificando se acabou o arquivo. Então eu imprimo, eu testo o registro recentemente lido. Caso seja o bairro que eu procuro, eu imprimo e leio o próximo, verificando se o arquivo acabou. Se o arquivo acabou, eu vou sair desse loop, esse perform é finalizado, eu vou para a próxima linha que é close sepse, ou seja, eu vou fechar o arquivo. Não acabei de ler tudo, eu tenho que dar um close nele para fechar e vou parar o programa com stop run. O que acontece nesse ponto aí? Se eu esquecer de dar o close, o próprio JCL vai ver que foi encerrado, ele vai dar o close para mim desse arquivo. Mas nós recomendamos fortemente que você dê close
Afinal, se você deu open dentro do programa COBOL, dê o close também dentro do programa COBOL. Porque o JCL pode não ter só esse programa a ser rodado, pode ser que o próximo programa também vá fazer uso desse arquivo. Ele ainda vai estar aberto. Então a ideia é que você dê open, você dá close, tá? Para evitar que dê erros futuros. O JCL fecha o arquivo, quando é encerrado ele fecha o arquivo por uma mera segurança, mas ele não previne esses erros em todos os casos. Então nós vimos aqui um programa COBOL um pouquinho maiorzinho, né? Outro detalhe aqui que dá muito erro. Programa ID é a identificação do programa, COB 08. Está aqui o nome interno do programa que você apelidou. Quando eu tenho END, eu tenho END Program COB 08. Por favor, coloque o mesmo nome. Se você botou lá Bacalhau 1, END Program Bacalhau 1. Program ID Bacalhau 1, END Program Bacalhau 1. Program ID COBOL 40, END Program COBOL 40. Tá? O que você declarou lá em cima tem que estar no END Program aqui embaixo. Mesmo nome. Poxa, mas isso aí é chato. Paciência, é o COBOL. Né? É um detalhe que na época talvez tenham dado importância, mas hoje não tem tanta importância nas outras linguagens. Mas a gente tem que se acostumar. Como é que então eu programo em COBOL? Como é que eu faço um programa em COBOL? Se você for fazer um programa novo, do zero, eu aconselho a você pegar um programa que já esteja funcionando parecido com o que você vai fazer. Ah, um programa que abre arquivo? Eu vou pegar um programa que abre arquivo, vou copiar e vou ajustar. Por que isso? Porque você vai usar esse editor do TSO, que é um editor razoável, mas se você escrever do zero, você vai ter muito mais trabalho. Você talvez não vá colocar tudo na coluna 8, você vai esquecer uns pontinhos aqui, você vai esquecer de colocar o PIC-X ou esquecer de fechar um parênteses. Ou seja, se você digitar COBOL todo do zero, você vai ter muito mais trabalho. Copie um programa, de preferência limpe os comandos que você não vai usar. Mas você sempre vai dar um accept. Se ele usar arquivo, você vai dar open, input, read. Você vai declarar o arquivo aqui. Você vai declarar o registro do arquivo aqui. Então, você vai usar. E tudo, alguns tem ponto, outros não. Então, eu aconselho você a utilizar, né, a cópia de um programa e você, se for um programa grande, limpe, retire lá o que você acha que não deve ser e vá, né, ajustando, né, mude as variáveis e tudo, para que você não perca tempo, né, nessa redigitação que vai levar a erros, provavelmente, e você, quando for gerar, vai ter muito trabalho em tirar ponto, consertar um parêntese, colocar na coluna certa um comando. Ok? Então, gente, é isso. Próximo vídeo, nós vamos gerar um programa COBOL. Então, vamos pegar aqui e vamos rodar um JCL que gera o programa e vamos ver como é que a gente identifica os erros de geração, quando falta ponto, quando a variável não está declarada, quando você arrumar errado o programa, não bota na coluna 8, bota na coluna 7, e assim vai. Tá bom? Não fecha o if, etc, etc. A gente vai ver que sabendo, né, tendo alguma experiência nessa parte, você vai conseguir tirar os erros com mais facilidade do seu programa COBOL. Ok? Então isso é assunto para o próximo vídeo. Ok? Então vamos sair daqui. Eu saio com F3, X, logoff. Ok? Muito obrigado, gente. Não esqueçam de dar like no vídeo, tá? E vamos ver no próximo vídeo como gerar o COBOL. Bom dia a todos. Hoje vamos ver o COBOL.
COBOL é uma linguagem criada há muito tempo, uma das primeiras linguagens criadas, computacionais criadas. Tinha como objetivo atender à construção de sistemas orientados ao negócio, lá pela década de 50. É uma linguagem que hoje tem uma sintaxe que, né, comparando com as linguagens modernas, a sintaxe COBOL é uma sintaxe fraca, né? A forma de escrever, de posicionar os comandos no COBOL são realmente a gente, né, vê que é uma linguagem antiga, mas muito utilizada ainda hoje em dia, não para criar sistemas, mas para se manter, ajustar os sistemas que já existem. Esses sistemas que já existem, escritos em COBOL, nós chamamos de sistemas legados, ou sistemas que rodam nas grandes empresas, nos computadores de grande porte, mainframes IBM, e esses sistemas atendem às necessidades computacionais dessas grandes empresas. Apesar de serem escritos em uma linguagem antiga, eles atendem às necessidades de negócio. Então não há um motivo forte de substituir esses sistemas por linguagens modernas por dois motivos. Primeiro, que não se troca uma linguagem pela outra porque uma linguagem é mais moderna que a outra. Só vai se trocar se houver uma necessidade. Ou seja, se o sistema antigo atende às necessidades da empresa, não há motivo para trocar. Outro motivo é o custo. Um sistema que roda em uma grande empresa, um sistema financeiro de compras, um sistema de controle de ações, ou sistema de logística, ou de controle de produção da fábrica, ele é composto de milhões de linhas de código. Então, não é uma tarefa trivial você substituir um sistema enorme, composto de milhões de linhas de código, por uma linguagem, mesmo que seja mais moderna, Java. Sim, teremos que escrever alguns milhões de linhas em Java. Bem, o sistema antigo, apesar de ser antigo, ele apresenta poucos problemas. Bem, teremos que construir um sistema do zero, testá-lo, depurá-lo, adaptá-lo para ele conseguir suportar, né, colocá-lo em uma máquina para suportar aquela quantidade gigante de processamento que o sistema antigo faz. Não é uma tarefa trivial. Por isso que hoje o COBOL ainda é utilizado. E qual é a atividade que se tem no COBOL hoje? Não de se criar sistemas novos, mas de se manter funcionando sistemas antigos. Às vezes o governo muda uma alíquota, muda uma lei, e é necessário ajuste em alguns programas do, né, COBOL desse sistema. Não que ele vai ser todo reescrito, mas alguns ajustes. Então é necessário analisar alguns programas, alguns milhares de linhas de COBOL, definir o que deve ser ajustado, ajustar, testar e atualizar a produção com esse ajuste desses programas. A gente chama isso de manutenção de sistemas. E a manutenção de um sistema muito antigo, COBOL, exige diversos cuidados. Por isso que hoje há um mercado, eu não digo que seja um mercado em expansão, mas há um mercado, uma demanda para profissionais que saibam COBOL. Um erro de cálculo de uns juros em um banco pode trazer milhões de prejuízo. Milhões. Então há uma necessidade muito grande não só de manter esses sistemas, como mantê-los corretamente, de modo que os ajustes não tragam erros aos processos já existentes. Então, nós vamos ver aqui algumas características dessa linguagem, que apesar de antiga, ainda é utilizada em determinados setores das empresas, né? Setores que essas empresas, principalmente as empresas grandes, atuam. Okay? Então vamos entrar aqui no TSO e vamos ver um pouquinho do COBOL.
Entrando aqui no TSO. Mensagens em vermelho dizendo que não tem nenhuma sistema, não tem uma mensagem que o sistema vai parar, vai sair do ar domingo, tudo. Então estamos aqui no TSO. Vamos primeiro olhar aqui algumas características do COBOL. Então vamos entrar na opção 2 do TSO, na edição. No caso aqui, a biblioteca que possui o COBOL é essa aqui, a Source, né? Mas poderia ser muito bem uma biblioteca COBOL, nome em vez de Source COBOL. No Source é fonte, né, a parte texto da linguagem. Então nós temos aqui, vamos olhar aqui um programa bem pequeno aqui, né? Podem notar o seguinte: uma parte do COBOL é arrumado a partir da 8ª coluna. Na verdade, é colocado na 8ª coluna. A gente chama de comandos de declaração. Então aqui o COBOL é composto de várias divisões, né? Temos aqui Data Division, Procedure Division, né? Então o COBOL é dividido em várias seções. A Procedure Division é que possui os códigos que executam processamento. Então nesse ponto aqui, nas colunas, nessas divisões aqui, né? Data Division, Environment Division, Working Storage Division, eu estou apenas declarando coisas na linguagem COBOL. Por exemplo, eu estou declarando aqui na Data Division, na seção de Working Storage, que é, traduzindo para português, que é armazenamento de trabalho ou área de declaração de variáveis, eu estou declarando algumas variáveis, 4 variáveis aqui. Variável N1, N2, N3 e OP. Toda declaração de variáveis tem essa PIC aqui, que é uma abreviação de Picture, que quer dizer, né, não quer dizer nada, né, que é formato mais ou menos. Então a N1 tem formato 9. O que é formato 9? É numérico. O que é esse valor entre parênteses? É o tamanho do numérico, é um numérico de 9 dígitos. Então, o que significa 9 dígitos? Ele pode ir, né, milhar, 999, milhão, bilhão, até quase 1 bilhão. Na verdade, 999 milhões. Então, temos essas 3 variáveis aqui, são numéricos inteiros. E temos uma variável aqui, OP, PICX. O que é X? É alfanumérico. Pode armazenar letras, números, símbolos, vírgulas, espaços, e tem tamanho 1. Ou seja, é um caractere, só armazena um caractere. Eu poderia ser um PICX de 30. Eu armazenaria uma string de 30 caracteres. Então aqui na Working Data Division eu declaro as variáveis. Não existem variáveis locais de rotinas, que nem o Java, outras linguagens possuem, C Sharp,